é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, a luz, o entendimento, o tesouro e riqueza de toda a sabedoria. Sim, segundo Cristo, que é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu quero ler no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas no capítulo 16. É um texto que há 20 dias atrás, no máximo, eu falei a respeito dele. Hoje eu quero só olhar um único aspecto. É aquele da parábola do administrador infiel, do cara que foi apanhado na auditoria da empresa, defraudando os bens do dono da empresa. Então ele foi mandado chamar e foi confrontado com a descoberta de que ele estava fazendo malversação de fundos ou estava se apropriando indebitamente de lucros da empresa. E aí ele saiu da reunião sabendo que estaria demitido dentro de um prazo absolutamente já definido e estabelecido, e disse: o que eu farei? Porque trabalhar duro eu não aprendi, já passei da meia idade, já estou velho, cansado, eu não sei trabalhar duro, trabalhar no pesado. Desde jovenzinho que eu trabalhei com a minha inteligência, eu não sei pegar no pesado. E disse também de mendigar, de ficar pedindo ajuda aqui e ali, aqui e ali. Sinceramente, eu tenho vergonha. Não teve vergonha de roubar, mas tem vergonha de mendigar, como frequentemente acontece. Cara, não tem vergonha de roubar, mas tem vergonha de se mostrar necessitado, de se mostrar carente. Você sabe do que eu estou dizendo. E aí, ele disse: uau, já sei o que eu farei quando eu for mandado embora, para que eu crie uma carteira de relacionamentos. E aí ele chamou cada um dos devedores da empresa e foi dizendo: tu deves quanto? E o indivíduo dizia 100. Ele então dizia: não, escreve aí algo a menos. Toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Eu estou te dando um abatimento de 50% para a gente liquidar tudo isso, porque eu estou saindo da empresa, eu vou descansar agora. Conta aquela história de empresário ou gestor bem-sucedido, para não dizer que foi apanhado, que foi flagrado no roubo. Então, ó, vou te fazer 50 de abatimento. Aí chama um outro. E você, quanto é que é? Aí o indivíduo diz: eu devo 100. Aí ele diz: olha, no teu caso, escreve 80, eu vou te fazer 20% de abatimento. E foi fazendo assim com todos os devedores do seu senhor, fazendo abatimento dele em seu próprio nome, usando o recurso do seu senhor, do dono da empresa. Então Jesus diz, chegando a hora, elogiou o dono da empresa, elogiou o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, sabiamente, não podendo consertar todo o seu erro, fez gestão de diminuição de efeitos colaterais. Já que ele não podia devolver 100% de tudo, porque ele já tinha apanhado, gastado, tirado da contabilidade da empresa, malversado, feito tudo isso, se corrompido. Não podendo e não tendo como devolver, porque ele era do tipo gastador, ele resolveu, na saída,
fazer abatimentos para os devedores do seu senhor, que agora transferiram a sua gratidão para com ele. Ele se tornou objeto da gratidão, se tornou comentado em mesas de família de todos os devedores como sendo o homem que salvou o negócio da casa porque foi generoso e antes de sair cometeu esse ato de bondade, diminuindo as consequências do endividamento de todos esses devedores do seu patrão. Então o patrão, notando o que acontecera, ele não ficou alienado, ele viu. Mas ele viu que era melhor ter 50% de alguma coisa do que 100% de coisa alguma. Era melhor ter 80% de alguma coisa do que 100% de coisa alguma. Por isso, ele elogiou o CEO infiel, o administrador infiel, o gestor infiel, o executivo infiel. Por quê? Porque fora infiel? É claro que não. Mas porque ele fora sábio. Ele teve a ponderação de que melhor do que a perda total é ainda e apenas a perda parcial. De que melhor do que perder a vida é perder um membro, um pedaço, um dedo, mas continuar vivendo. Ele aplicou esse critério de ética hierárquica, onde a gente nem sempre está lidando com o bom, o ótimo, o excelente e o maravilhoso, mas frequentemente estamos lidando com o razoável, o ruim, o péssimo e o insuportável. Ele escolheu então o ruim, mas o ruim é melhor do que o insuportável, e o dono do negócio disse: cara esperto. E aí Jesus dá aqui a explicação de por que o dono do negócio elogiou o administrador que fora infiel na gestão dos recursos. É porque os filhos deste mundo, já é Jesus explicando a lógica do empresário mutilado, roubado por um gestor. E por que tanto o dono da empresa teve a capacidade de entender que dos males é melhor o menor, como também esse que é o funcionário que fez o que não devia, acreditou que dos males ainda é o melhor o menor. Por isso, cobrou para atender ao patrão e isentou para gerar gratidão, porque os filhos do mundo, Jesus explica, são mais hábeis, mais habilidosos, mais maleáveis, mais inteligentes, mais hábeis, mais capazes, mais flexíveis, mais argutos na sua própria geração, no seu próprio tempo, do que os filhos da luz. Jesus diz, o patrão elogiou, porque os filhos das trevas são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. Por isso eu vos digo, eu vos recomendo, disse Jesus, a vida não é absoluta. Nenhum de vocês é absoluto, absoluto só Deus. Absoluto aqui só eu. Vocês todos são relativos. Vocês têm que ativar a mente de vocês para aprenderem a praticar na inevitabilidade de consequências trágicas, tentarem escolher a tragicidade menor, a desgraça menor, a perda menor, já que a perda em si já chegou e será total. Escolham perder menos
é ainda uma escolha sensata, é ainda uma escolha sábia e que a maioria dos filhos da luz não sabem fazer. Filho da luz é maniqueísta, ou é luz ou é trevas, ou é luz ou é trevas, ou é Deus ou é o diabo. Filho da luz é tomado de dicotomia, de dualidade. Filho da luz não faz nenhuma linguagem dialética de nada. Toda a linguagem do pensamento, a lógica dos filhos da luz é uma lógica dilemática, nunca dialética. É sempre isto ou aquilo. Nunca percebem que frequentemente na vida já não dá para ser isto e ninguém pode deixar que se torne aquilo. E que, portanto, a única coisa a fazer é diminuir as implicações, já que eu não posso curar completamente e não devo entregar tudo à desgraça, eu tenho que aprender a viver na relatividade do que me é permitido agora, dadas as circunstâncias, e considerando meu próprio erro, ao mesmo tempo considerando a continuidade da minha vida e minha sobrevivência, eu escolho aquilo que é, na relatividade da minha vida, a sabedoria melhor, a sabedoria maior, porque neste mundo caído, relativo, no paraíso que foi penetrado por cardos e abrolhos, neste ambiente da nossa existência, da nossa vivência, da nossa compreensão, frequentemente nós temos que aceitar viver com o que é possível. E esta é uma virtude que nem todos têm. E que Jesus diz que frequentemente a gente a acha muito mais naqueles que são os filhos do mundo, filhos da possibilidade, filhos da dialética relacional, filhos da diminuição das perdas. É mais fácil a gente encontrar essa consciência e essa sobrevivência dialética nos filhos do mundo do que nos filhos da luz. Porque os filhos da luz são frequentemente enganados pelo seu absolutismo. Eles não conseguem crer que Deus é absoluto, mas a religião não é. Que Deus é absoluto, mas o crente não é. Que Jesus é absoluto, mas a existência é toda relativa. Jesus é o único que pode dizer, eu sou o caminho, usando o artigo definido, absolutizando a sequência. Eu sou o caminho, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou o. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele é o único que pode dizer isso. E ele diz isso para o indivíduo, não sou eu que digo, para o indivíduo em nome dele. Só ele pode dizer. Quanto a mim, ele diz, quem não é contra vós outros, é por vós outros. Totalmente diferente. Acerca dele é quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Acerca de mim em relação aos outros e dos outros em relação a mim, que sou relativo, ele diz, quem não é contra vocês, alegrem-se, já está em favor de vocês. Porque neste mundo não ter gente trabalhando contra vocês já é um favor, já é uma bondade, aproveita. Mas os filhos da luz têm dificuldade de entender isso. Eles se creem filhos da luz, entre aspas, então
Eles querem validações absolutas, tratamentos absolutos, confortos totais. Eu sou filho da luz, eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus. Tem que acreditar em mim por inteiro, então sai. Os filhos da luz são intolerantes, os filhos da luz são inflexíveis. Os filhos da luz são frequentemente implacáveis com as suas noções de verdade aplicadas contra o próximo. Os filhos da luz são dilemáticos. Os filhos da luz não sabem ser nunca dialéticos nas relações com a vida, com o mundo, com os outros, com a existência. Por isso eu vos recomendo, diz Jesus, aprendam que vocês são relativos, aprendam. E das riquezas de origem iníqua, que é só o que existe na terra, tudo na terra tem origem iníqua. Toda, não tem riqueza pura na terra, ela nasceu do egoísmo, de 3 são meus e 1 é teu. Quem tem mais pode mais, quem tem menos pode menos. Todas as riquezas vindas elas de que nível de primitividade monetária vem, ou de marcação de significado de valor e de posse, todas elas, portanto, nascem da iniquidade, nascem da separação, nascem do poder de um homem sobre outro homem, nascem da necessidade inexplicável de acumular, mesmo que eu, nem meus filhos, nem meus netos consigamos comer do tudo que eu acumulei. Por isso e por milhões de outras razões, as riquezas são de origem iníqua. Mas Jesus disse, não existem riquezas de outra origem na terra. Senão vocês estavam convidando uns para as casas dos outros e me caça, tu caça de verdade. E minha comida é tua comida. A terra é do Senhor, não é minha, não é tua. Plantemos aonde quer que esteja dando mais, vamos dividir com todo mundo. Mas não é assim. Quase desde o princípio. Não é assim. E não há a menor perspectiva de retorno. Até que o Senhor volte e nós nos tornemos membros da nova sociedade ressurreta, glorificada, arquetipicamente denominada de Nova Jerusalém. Até lá, eu vou ter que lidar com os tesouros de origem iníqua. Por isso Jesus disse, desses tesouros de origem iníqua, fazei o melhor que vocês possam. Quem os possui, invista, seja generoso. E aquele que precisa deles, seja sábio para usar desses recursos sem se deixar dominar nem escravizar por eles. Ao mesmo tempo, eles estão aqui para servir vocês, então que sirvam. Já que a origem deles é iníqua, deem a eles a melhor aplicabilidade possível. Deem a essas riquezas a melhor aplicabilidade possível. Façam amigos nos céus e façam amigos na terra. Semeiem graça, semeiem abatimentos de débito, para que quando as vossas riquezas materiais, psicológicas ou espirituais, ou de qualquer nível, faltarem, essas pessoas que vocês ajudaram, mesmo na relatividade da ajuda e mesmo na relatividade dos interesses da ajuda, esses amigos que vocês ajudaram irão receber vocês, tanto em suas casas como aqueles que viram que vocês se tornaram solidários para com alguma coisa boa, apesar de terem sido ativados e despertados pela consciência da possibilidade de não sobreviverem pelo que fizeram, mas do que restou fizeram a melhor opção para diminuir perdas em todas as direções, de modo que assim se faz amizade entre os homens e assim se faz amizade com anjos. Amigos de homens e de anjos, você ainda pode ser. Isso é que é extraordinário no Evangelho. O Evangelho conta essa história aqui
que daria cadeia, que no nosso tempo, na nossa sociedade, daria cadeia. Pega e conta essa história, associando aos publicanos, aos pecadores, aos que tinham feito coisas erradas, mas tinham acordado agora. Semelhantemente a Zaqueu, que vem a ilustrar essa história aqui no capítulo 19, que é aquele que, possuindo muito e tendo adquirido muito de maneira também fortemente inapropriada, para não dizer ilícita, se levanta em casa depois de acolher a Jesus lá e arrependido diz: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, decido hoje restituir 4 vezes mais. E Jesus se levanta, provavelmente bota a mão no ombro de Zaqueu, que era um homem baixinho, e disse: ah, hoje entrou salvação nessa casa. Porque esse homem, pelos seus atos, pelas suas decisões, ainda que aparentemente tardias, mas para Deus em tempo, resolveu usar a relatividade, as riquezas de origem iníqua e tudo mais que ele tinha adquirido, que eram todos bens de iniquidade, ele os aplicou, todavia, com a melhor relatividade possível, dando metade do que tinha aos pobres e restituindo àqueles que ele tinha memória e certeza de que ele tinha roubado, restituindo 4 vezes mais. Aí Jesus diz: evangelho chegou, o evangelho foi compreendido, a sabedoria eterna foi entendida, hoje entrou salvação nessa casa. Esse homem está fazendo amigos nos céus e na terra. Esse Zaqueu, administrador infiel. O Senhor elogiou o servo infiel porque se houvera atiladamente diminuindo os danos e as consequências daquilo que já era irreversível. E disse que os filhos do mundo são frequentemente muito mais espertos para lidar com os males irreversíveis, porque eles não têm acerca de si mesmos nenhuma presunção absolutista do ponto de vista moral, ético, idealista. Não. Eles sabem que são pecadores, eles sabem que fizeram errado, eles sabem que foram apanhados, eles sabem que não sabem trabalhar como todo homem normal faz, que se acostumaram a passar a vida inteira só pensando em esquemas. E apesar de não terem tido vergonha de roubar, eles morrem de vergonha de mendigar. Confessam para si mesmos a verdade de quem eles são, sem escamoteamento, sem mentira para si mesmo, sem auto-engano. E aí resolve fazer o que dava, o melhor possível. Diminuir a perda do seu patrão e criar um crédito de gratidão no coração daqueles a quem ele faria a última cobrança, que agora é diminuída porque não tem o ágio dele, não tem o overpricing dele, não tem nenhum acréscimo. Ele tira o que ele ganharia, recolhe o que ele ganharia, deixa o preço net, repassa isso para os indivíduos como se fosse uma liquidação. E aquele que vai pagar não quer saber, se for menos,
quem concedeu que seja menos é objeto da minha gratidão. É meu amigo para sempre. O que eu economizei com ele num único dia, penso devedor, mesmo que eu tivesse que sustentá-lo o resto da vida, já valeria a pena. Investiu na graça, no favor imerecido esse homem. Ele creu na misericórdia da troca humana, ele creu nos resíduos da solidariedade, ele pegou as migalhas da possibilidade humana de se relacionar de modo grato ou solidário e investiu todo o capital restante nesse tesouro imponderável. E é por isso que o seu próprio patrão disse: cara, espera, o que a gente vai fazer com ele? Eu não tenho nada, eu só tenho a elogiar. Porque até na hora de sair ele diminuiu as implicações da tragédia. Há certas coisas, minha gente, que quando acontecem, acontecem. Não adianta mais a gente chorar o tal do leite derramado. Acontece. Já foi, já era. Não tem volta. Não há o efeito borboleta. A gente imaginar que pode voltar no tempo e consertar o erro. Não existe tal efeito, e se existisse, seria como no filme: toda vez que se tenta voltar para consertar, se piora a história e a consequência. Não, já foi, já era, está feito. Está negativamente consumado. E agora? O crente, o filho da luz, entre aspas, entra em pânico, se suicida, se desespera, se embriaga, começa a tomar drogas, se prostitui para todo lado para ver se diminui a memória da desgraça que vem correndo atrás dele de maneira veloz e incontrolável. Assim fazem os filhos da luz quando são apanhados. Eles escolhem a porta do suicídio, da autodestruição, da embriaguez, da prostituição, da mentira cada vez maior. E não procuram a boa relatividade de uma razoável solução. Que é o que Jesus diz, que frequentemente os filhos das trevas, os filhos do mundo, sabem fazer como os publicanos e pecadores estavam fazendo. Já que não tinha mais volta, não tinha efeito borboleta para o passado deles, não havia remendos a fazer, então o que lhes sobrava era o presente, porque no passado já não cabia mais nada, mas no presente ainda cabia muita coisa boa que poderia ser semente para uma multidão de coisas melhores ainda no futuro, dependendo do retorno da gratidão daqueles que foram tratados por mim, no meio da minha relatividade, mas com toda a minha melhor vontade de facilitar para o lado deles, para facilitar para o lado daquele a quem eu devo pessoalmente e para facilitar para a minha própria vida. Não há necessidade de suicídio de Jesus por causa da falência, da vergonha, nem da descoberta. Não há necessidade de que você se embriague até morrer. Não. Aprenda com os filhos do mundo. Vá para a academia, faça ginástica, tome um banho, saia para trabalhar para diminuir as consequências, para diminuir os riscos, para relativizar os danos. Vá investir gratidão, vá semear alguma forma de bondade no meio da sua relatividade, para que você seja acolhido quando tudo se esgotar, quando tudo acabar. Você tem onde ficar. Aí Jesus está dizendo isso como uma metáfora espiritual também na presença de Deus. Ele está falando isso
para os fariseus que eram avarentos, Lucas 16:14, que ao ouvirem essa parábola ridicularizavam a Jesus. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos, só de fachada, diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, que é mentiroso. Pois aquilo que é elevado entre os homens como status é abominação diante de Deus. Mas esse administrador infiel, que teve a malandra sinceridade da admissão do seu estado e condição, agiu com muito mais sabedoria prática, diminuindo as consequências daquilo que, não podendo mais ser curado no espaço-tempo, a gente pode diminuir as implicações pelos atos presentes e pelas ações futuras. Bem-aventurados sejam eles e não vocês. E eles entenderam que Jesus estava dizendo que diante de Deus, aqueles administradores infiéis que estavam com ele ali no banquete, na praça, estavam em situação infinitamente melhor. O Senhor eterno estava elogiando a atitude dos publicanos e pecadores que, não podendo consertar mais o passado, estavam fazendo o melhor pelo presente, esperando o melhor do futuro. Por isso eu vos digo, façam o melhor do que sobrou. Façam o melhor do que sobrou. Essa é uma inteligência que o Evangelho verdadeiro ativa na gente. E a religião mata, a religião cria. Ou um bandido hipócrita que faz todas as maldades sob dissimulação, cinismo e sarcasmo, ou então ela cria um ser neurótico, culposo, que faz o que é errado angustiadamente até o dia que é flagrado. E no dia que é flagrado, morre de vergonha. Enlouquece, se embriaga, se anestesia, chuta o balde, declara que, já que é uma cagada, então que seja cagada e meia. É a filosofia do crente flagrado. E Jesus diz: não sejam idiotas. Não há volta para certas coisas. E para aquilo que não há volta, só existe o dia de hoje. Para que nele a gente faça o melhor possível para diminuir as consequências. E quem sabe fazer amigos para que o futuro nos seja generoso, para que nós tenhamos acolhimento no futuro das nossas vidas. Essa é a sabedoria a ser despertada nos filhos da luz. É a sabedoria a ser aprendida. É a sabedoria do Evangelho, é a sabedoria de Jesus, é a inteligência de Cristo aplicada à relatividade humana e que precisa ser avivada ou instalada, instilada, ativada na consciência da gente como prática para o cotidiano. No meu passado já não cabe mais nada, no meu presente cabe muita coisa, no meu futuro ainda cabe tudo. Elogiou o patrão, o empregado desonesto, porque, tendo sido flagrado, não podendo mudar a história, nem o tempo, nem as percepções, resolveu fazer dos males o melhor possível para todos os implicados. E saiu dali não justificado, mas saiu dali vivo, com oportunidade de prosseguir, de crescer, de aprender, de melhorar, de nunca mais repetir aquela idiotice na qual ele viveu por tantos anos. Você quer aprender isto? Você vai aprender isto, com a graça de Deus em Cristo Jesus. Senhor Jesus,
que o ensino do Evangelho, que conserta vidas, que faz cozimento do que rasgou, do que se puiu, que se derrama como um sal que preserva ainda partes não estragadas. Permite que essa tua palavra chegue assim aos sentidos de todos e que seja uma sabedoria do Evangelho aplicável na diminuição das nossas catástrofes, nas implicações das nossas tragédias, no aplacamento das nossas infindáveis aflições. É o que eu peço que o teu Espírito ensine e que seja uma inteligência espiritual a ser acordada, despertada, ativada como um entendimento cotidiano das nossas práticas de vida. Não repetindo o pecado para tentarmos ser espertos, porque isso é insanidade. Mas uma vez tendo sido apanhados no erro, por causa da nossa ignorância, burrice, extravagância ou alienação, ajuda-nos a buscarmos esta que das soluções é a melhor, a fim de termos chão, pavimentação, para começarmos uma nova jornada limpa, nova e santa. É o que eu te peço, por mim e por todos, em nome de Jesus. Amém.